No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. E estamos começando agora o episódio número 60 com mais um livro para empreendedor. Se você está cansado de ouvir notícias negativas pela mídia tradicional, eu te convido a fazer uma viagem em busca de brasileiros que fazem a diferença. Nós vamos falar sobre o livro Caçadores de Bons Exemplos, de autoria do casal Yara e Eduardo Xavier. Eu tive a grande honra de conhecer este casal há 2 anos, em um evento onde palestramos em conjunto, e eu fiquei impactado e impressionado com a história deste casal. Um casal que resolveu abandonar a sua vida tradicional e confortável para percorrer o Brasil em diversos cantos diferentes em busca de pessoas que estavam realmente fazendo a diferença. Em meio a tempestades de notícias ruins, os caçadores de bons exemplos nos mostram brasileiros que constroem um país melhor e fazem a diferença nas comunidades onde vivem. Cansados de ouvir notícias ruins, Yara e Eduardo resolveram tomar uma atitude. Sem patrocínio e nenhum vínculo religioso ou político, venderam um apartamento e saíram em uma viagem em busca de bons exemplos. Pessoas que fazem a diferença na comunidade que vivem, executando algum projeto social. Eles acreditam que existem muito mais ações positivas do que ações negativas no mundo. Neste período, percorreram mais de 225 mil quilômetros e catalogaram 1.150 projetos por todos os estados brasileiros. Agora, esta ação se transformou em uma grande mobilização para a divulgação do bem, da qual participam milhares de pessoas pelas redes sociais. Colecionando histórias emocionantes e ideias inspiradoras, os caçadores de bons exemplos continuam na estrada, sempre movidos pelo desejo de descobrir uma sociedade mais humana e mais ativa na construção de um mundo melhor para se viver. Então, meu amigo, fique ligado que nós vamos começar agora a nossa viagem em busca de brasileiros que fazem a diferença e conhecer histórias impactantes nos mais diferentes cantos do Brasil. Seja bem-vindo! Olá, eu sou Gustavo Carriconde e seja bem-vindo ao Resumo Cast. Vamos falar hoje sobre os caçadores de bons exemplos. Em 1º de janeiro de 2011, o casal Yara e Eduardo Xavier largaram tudo o que tinham e saíram pelo Brasil, parando de cidade em cidade e perguntando para as pessoas da rua se elas conhecem algum bom exemplo. O projeto deles, dos Caçadores de Bons Exemplos, até o início de 2017, 6 anos depois, já havia encontrado e catalogado 1.430 exemplos de pessoas que ajudam a melhorar o mundo, resolvem problemas e impactam positivamente a vida das pessoas. O casal mora no seu próprio automóvel, não aceitam patrocinadores e já percorreram 230 mil quilômetros pelas estradas do Brasil. Segundo eles, a viagem começou depois que pararam para refletir sobre 2 questionamentos. O primeiro está relacionado ao propósito de vida das pessoas. Será que estamos nesse mundo somente para trabalhar, comprar, assistir TV, construir uma família, aposentar-se e preparar-se para a morte? A longa viagem de 6 anos até agora pelo Brasil
os ajudou a descobrir que existe uma categoria especial de pessoas que se sentem bem vivendo o presente, praticando bons exemplos, melhorando o mundo e inspirando os outros. Yara e Eduardo resolveram mergulhar no mundo de cidadãos como o Tião Rocha, um professor de Minas Gerais que, cansado dos métodos tradicionais das escolas, criou uma ONG que leva a pequenas cidades do país projetos educacionais promovendo a cultura brasileira. Gustavo, eu quero reforçar de fato a atitude que este casal teve em mudar radicalmente a sua vida. Como você comentou, todo este projeto, toda essa história, ela começou de um questionamento. O casal se questionou se aquilo que eles estavam fazendo até então realmente fazia sentido. Será que as pessoas nasceram neste mundo simplesmente para estudar, conseguir um bom emprego, ganhar dinheiro, se casar, construir um patrimônio? Será que a vida é só isso? Foi esse questionamento que levou a Yara a convencer o seu marido, Eduardo, a refletirem sobre o seu real propósito de vida e pensarem em alguma coisa diferente. E aqui me chama muito a atenção o que nós já falamos aqui no ResumoCast, que de fato não existe um único caminho de vida. Quem disse que todo mundo deve seguir o caminho tradicional? Quem disse que todo mundo deve buscar um emprego tradicional ou seguir uma vida tradicional? A Yara e o Eduardo foram um exemplo prático e concreto, mostrando que não necessariamente precisam fazer o que todo mundo faz. Fizeram alguma coisa completamente diferente que, imagino, deve ter soado muito estranho para todas as pessoas próximas a eles, familiares e amigos, mas foi motivada por uma real reflexão. Os dois já estavam no mercado corporativo, viram que ainda tinha um vazio dentro da vida deles, viram que eles não queriam ser apenas mais um no meio da multidão e fazer aquilo que todo mundo estava fazendo. Então, começou através deste questionamento para então iniciar um projeto. E o outro ponto interessante desse projeto, onde a Yara fala bastante sobre isso também, que eles não tinham ideia nenhuma de como eles iriam encontrar esse caminho que eles estavam buscando. Eles não planejaram a viagem, eles não planejaram a expedição, eles só tinham uma única certeza, que eles precisavam seguir aquele caminho. Não teve planejamento detalhado e estruturado, não teve nenhuma previsão, que muitas vezes é o que impede as pessoas de começarem um projeto, um negócio ou darem um passo diferente. Eles simplesmente tinham a certeza que eles deveriam seguir esse caminho, deram o primeiro passo, começaram e inclusive até hoje a Yara e o Eduardo comentam que eles não planejam o futuro deles. Eles literalmente vão para a estrada, vivem o presente, vivem o momento e deixam as coisas acontecerem. Eles não planejam nem ao menos quem são as pessoas ou as histórias que eles vão conhecer nas mais diferentes cidades que eles percorrem pelo Brasil. Mais uma vez, mostrando que muitas vezes a execução é muito mais importante do que o planejamento apenas. Tem muita gente que planeja, que gostaria, eu queria tanto fazer alguma coisa diferente, eu queria tanto ajudar outras pessoas, eu queria tanto construir um projeto social, um negócio, e querem tanto, planejam tanto, se preparam tanto, mas nunca começam. E aí nós vemos uma história de um casal que, sem planejamento nenhum, em pouquíssimo tempo, deu o primeiro passo e conseguiu e está criando uma grande história e mostrando grandes exemplos pelo Brasil. O segundo questionamento que motivou Yara e Eduardo a saírem em busca dos exemplos e boas notícias era se o mundo realmente está acabando. Eles tinham a sensação de que, em meio a tantas notícias ruins na mídia,
o mundo estava se transformando lentamente em um local ruim para se viver. Corrupção, violência, terrorismo, fome, esse tipo de notícia realmente é o que mais prende a atenção dos telespectadores. E a indústria da informação está interessada somente em vender anúncios e manter a audiência conectada o maior tempo possível. Segundo Peter Diamandis, o autor do livro Abundância, que você pode escutar no episódio 11 do Resumo Cast, e do livro Oportunidades Exponenciais, do episódio 53, focar no perigo foi o que garantiu a sobrevivência de nossos ancestrais primatas. O ser humano contemporâneo herdou esse comportamento até os dias de hoje. Assim como Peter Diamandis, que concluiu que vivemos na verdade em um mundo de abundância e a qualidade de vida do ser humano nunca esteve tão elevada em toda a nossa história, os caçadores de bons exemplos também descobriram uma realidade onde coisas boas são criadas e se multiplicam. Eles conseguiram entender a lógica dos grandes fabricantes de notícias ruins para, em um segundo momento, filtrar todo o ruído inútil e completamente desconectado da realidade e focar em promover aquilo que funciona e aquelas pessoas que impactam positivamente o mundo. Este, para mim, é o segundo maior ensinamento deste livro. Existem muito mais histórias boas e positivas do que histórias ruins e negativas acontecendo no mundo hoje. Nós vivemos em um lugar muito melhor do que existia há um tempo atrás. Mas, infelizmente, a grande mídia, a mídia tradicional, a mídia de massa, ela precisa, para o seu business, para o seu negócio se sustentar, mostrar cada vez mais notícias negativas, problemas, violências e corrupções, como o Gustavo comentou. A mídia tradicional não ganha dinheiro ao vender mídia, ao vender notícia positiva, porque não é isso, infelizmente, que atrai o cérebro do ser humano. E quando nós ficamos contaminados com esse tipo de mídia, nós paramos de olhar para o lado das coisas boas que estão sendo construídas e nós focalizamos a nossa mente apenas nas coisas negativas e nos problemas que estão acontecendo. E aqui é um ponto muito importante que eu quero deixar como reflexão para você. Não quer dizer que não existem coisas negativas e ruins acontecendo no mundo. O grande problema é que, como nós apenas vemos as coisas negativas, as coisas ruins que acontecem no mundo pela mídia tradicional, nós temos a impressão de que existe muito mais coisas ruins do que coisas boas e positivas. E quando você elimina essa mídia tradicional, que foi o que eu fiz há bastante tempo, parei de assistir televisão, parei de consumir a mídia tradicional e comecei a ler, a buscar, a conhecer histórias de pessoas que estavam fazendo a diferença no mundo, nós mudamos completamente a realidade. Nós vemos que existem muito mais histórias boas e positivas do que histórias negativas. E aqui, inclusive, vale uma reflexão sobre o ponto que eu já fui questionado muitas vezes de ser otimista ou ser pessimista. Uma pessoa que está o tempo todo consumindo notícias negativas, naturalmente, o mundo dela acaba sendo esse mundo negativo e ela não consegue enxergar o outro lado da moeda. Ao passo de que a pessoa que começa a ver, estudar, conhecer tanta gente boa no mundo, fazendo coisas boas, construindo projetos bons, e a gente enxerga que aquelas pessoas negativas, aqueles problemas que existem, ele é muito menor do que a quantidade de coisas boas e positivas que estão sendo criadas e construídas no mundo. Mas, infelizmente, a nossa percepção da realidade é afetada pela quantidade de informação negativa versus positiva que a gente vê na nossa vida. Depois dos questionamentos sobre o que estamos fazendo aqui nessa vida e se o mundo está realmente acabando, Yara e Eduardo se depararam com a frase de Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. Ser, fazer e ter.
Falamos muito sobre esse assunto no episódio 32 sobre o livro A Escola dos Deuses. Para a maioria das pessoas, o caminho mais fácil sempre parece ser culpar o governo, a sociedade, o vizinho, sobre tudo o que está errado. As vítimas existenciais se proliferam cada vez mais hoje em dia e se conformam com as coisas erradas desde que exista um culpado para isso. Parece um absurdo, não parece? Não tem problema estar tudo errado desde que o culpado não seja você. Pare de encontrar desculpas e culpados para você não precisar sair da sua zona de conforto. O primeiro passo para mudar o mundo, impactar as pessoas e até mesmo ganhar dinheiro é transformando o seu ser interno em uma versão mais robusta e evoluída. Seja primeiro antes de ter. Entenda esse atalho da vida e comece a sua revolução interna o quanto antes. Os caçadores de bons exemplos queriam cercar-se e aprender com pessoas que transformaram-se internamente e passaram a inspirar mudanças no mundo. Decidiram então aproximar-se desses indivíduos e aprenderam a se comportar como eles. E você, quais são as pessoas que te cercam e moldam a maneira como você pensa e se comporta? Sabia que basta apenas 5 delas para influenciar os seus hábitos e o seu comportamento? E nós levamos literalmente um tapa na cara quando nós lemos e vimos histórias de pessoas como essas que são retratadas nesse livro Caçadores de Bons Exemplos, de pessoas como o Tião, que o Gustavo comentou, lá de São Luís do Maranhão, que começa a mudar um modelo de educação da sua vila, da sua região, ou outras mais de milhares de histórias de pessoas das mais diferentes condições financeiras que vivem no interior do Brasil, que vivem no sertão do Brasil e estão fazendo coisas boas e positivas, estão se tornando protagonistas, às vezes da sua rua, da sua vila, do seu bairro. E nós, muitas vezes, aqui do outro lado, muito mais cômodo, muito mais tranquilo, com uma condição de vida e financeira muito melhor, com acesso à tecnologia, à internet, à informação, muitas vezes ficamos aqui apenas reclamando do governo, reclamando da política, reclamando das pessoas ao nosso redor, reclamando do chefe, dos funcionários, da família, da cidade. E quando nós vemos pessoas das mais humildes condições fazendo a diferença na sua vida, nós chegamos à real conclusão de que, meu amigo, não tem desculpa para dar se você realmente quer fazer a diferença. Quem realmente quer fazer a diferença, quem realmente quer encontrar o seu propósito, quem realmente quer ser a diferença no mundo, como o Gustavo comentou, e não simplesmente ficar pensando em fazer a diferença, mas ser na prática, colocar a mão na massa, começar um projeto, começar um negócio, seja ele social, seja ele um empreendimento, um negócio tradicional, mas que vai ajudar a resolver um problema no mundo, que vai ajudar outras pessoas a melhorarem a sua vida. A partir deste momento, nós entramos na corrida dos protagonistas. A gente sai do palco, a gente para de ser apenas a plateia, de ficar assistindo o que está acontecendo no mundo e a gente passa a ser o protagonista. E é justamente isso que nós precisamos nos dias de hoje. Nós precisamos cada vez mais de protagonistas. Nós não precisamos de mais pessoas que ficam nas redes sociais, no Facebook, falando mal das mais diferentes coisas que existem no mundo. Nós precisamos de pessoas como o Tião, das pessoas do interior, do Nordeste, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste do Brasil, que realmente estejam dispostas a colocar a mão na massa, a criar alguma coisa, algum projeto, algum negócio. Repito, seja no seu prédio, seja na sua rua, seja no seu bairro, seja na sua cidade, seja no seu estado, no país, no mundo, não importa o tamanho do projeto, mas que de fato sejam protagonistas. Agora vamos escutar um trecho da palestra TED da Yara Xavier falando um pouco sobre uma experiência que tiveram em uma das suas viagens. E aí a gente estava na Amazônia, um lugar lindo, visualizem.
Floresta amazônica, rio, tucuxis pulando, sol nascendo. E eu fui para a beira do rio fotografar. Estou lá fotografando, de repente eu sinto algo do meu lado, eu olho. É um garoto de uns 14 anos, de bermudinha, sem camisa, com uma toalhinha no ombro, um sabonete na mão, tipo, voa que eu quero tomar banho. Aí eu olhei para ele, opa, bom, continuei fotografando. Nem dei bola para ele. Aí ele decidiu puxar a conversa. Ele apontou para a barraca onde a gente mora. Vocês moram ali? Eu, moramos. Aí ele fez a pergunta cruel. O que vocês fazem? Eu, os nossos amigos não entendiam o nosso trabalho. A nossa família não entendia. Ninguém que a gente contava entendia. No fundo, nem nós entendíamos o nosso trabalho. Pensei, esse garoto não vai entender também, vou resumir para ele. Nós somos um casal que cansou de ouvir notícia ruim, vendemos tudo que a gente tinha e embarcamos numa viagem em busca de pessoas que mudam o mundo. Aí a gente distribui essas informações gratuitamente para outras pessoas se inspirarem e também mudarem o mundo ao seu redor. Ponto. Ele não ia entender mesmo, né? Santa ignorância. Esse garoto olhou dentro do meu olho e falou assim: se informação é o bem mais precioso que o ser humano tem, e se vocês distribuem essa informação do bem gratuitamente, então vocês distribuem tesouros. Eu nunca imaginei que alguém pudesse resumir a nossa história desse jeito. Resuma a sua história de maneira que todos entendam naturalmente. Se informação é o bem mais precioso que o ser humano tem e vocês distribuem essa informação do bem gratuitamente, então vocês distribuem tesouros. Nada pode ser mais natural e direto do que um propósito verdadeiro que impacta massivamente as pessoas e transforma o mundo em um lugar melhor para se viver. Essa, inclusive, é uma das características das organizações que se destacam das outras. As organizações exponenciais, que você pode conhecer melhor escutando o episódio 53 do Resumo Cast. E quando nós temos um real e verdadeiro propósito, o universo conspira a nosso favor. A Yara e o Eduardo falam bastante sobre isso durante a sua viagem. Em muitos momentos eles passaram por muitas dificuldades. Não pense que percorrer o Brasil, viajando pelo Brasil, sem nenhum luxo, sem nenhum planejamento, sem nenhuma ajuda financeira, tenha sido uma tarefa fácil. Ela relata várias dificuldades, vários problemas, vários momentos onde eles realmente tinham a vontade de desistir e voltar para a sua vida confortável e tranquila na sua casa. Mas ela ressalta muitas vezes que esse verdadeiro propósito, esse verdadeiro sonho, quando você está fazendo alguma coisa boa, quando você está fazendo o bem, quando você está plantando e disseminando o bem, o universo conspira a seu favor. Em vários exemplos que ela relata no livro, onde eles passaram por grandes dificuldades, alguma coisa aconteceu e resolveu de alguma forma esse problema. Seja quando ficaram sem algum lugar para dormir, seja quando ficaram em lugares perigosos, seja quando eles ficaram quase sem combustível, seja quando eles perderam a câmera filmadora deles, sempre apareceu alguma pessoa, alguma circunstância que conspirou ao favor dele. Mas isso acontece, gente, quando nós realmente temos um verdadeiro propósito, quando nós realmente estamos dispostos a fazer coisas boas e espalhar o bem, mesmo que, como nós já falamos em outros episódios, naquele momento, naquele presente, nós não percebemos a importância daquele problema, mas naturalmente em um segundo momento a gente vê como isso foi importante e a gente, de fato, atrai outras pessoas,
outras circunstâncias que acabam contribuindo para o nosso projeto, para a nossa missão, para o nosso sonho. Por isso, mais uma vez, não adianta planejar no mínimo dos mínimos detalhes um novo projeto, um novo negócio, um novo sonho. Quando você tem a vontade, o propósito e o ideal certo, as coisas conspiram ao seu favor, o universo conspira ao seu favor e as peças naturalmente vão se encaixando no tabuleiro e as coisas vão acontecendo. O verdadeiro sentido da vida de Yara e Eduardo é fazer sentido na vida das outras pessoas. O propósito deles é distribuir tesouros. Mas para colocar a mão na massa é preciso um plano. São necessárias metas e objetivos, que eles dividiram em 4 atividades principais: mudar o olhar, inspirar, conectar e valorizar. Mudar o olhar significa mover o foco dos maus exemplos que são alardeados diariamente pelas mídias para os mais de 1.400 projetos que eles catalogaram até hoje. Inspirar para eles significa chamar para a ação. Mostrar o que já foi feito para que aqueles que estão confusos sem saber como começar possam copiar, replicar e adaptar o que está funcionando. Conectar significa disponibilizar um ambiente onde os projetos sejam apresentados a quem quer contribuir. Isso, os caçadores de bons exemplos conseguem com o seu site e o seu aplicativo para celular, que, dentre outras funções, apresenta um mapa com geolocalização de todos os projetos catalogados por eles. Para saber mais, visite o site www.caçadoresdebonsexemplos.com.br. E finalmente, a 4ª meta ou objetivo para eles, ou seja, valorizar, significa visitar pessoalmente cada projeto para que os seus criadores recebam um incentivo e o reconhecimento e continuem motivados para continuar. Dessa forma, através de 4 objetivos claros, os caçadores de bons exemplos sabem o que fazer para tornar o seu propósito uma realidade. Alguns ensinamentos que eles compartilham durante essa viagem. O primeiro deles, a pergunta que recebem com muita frequência: vocês não trabalham? E aqui nós vemos mais uma vez essa grande interpretação errada de trabalho que infelizmente ainda existe nos dias de hoje. Será que para trabalhar todo mundo tem que trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta? Será que para trabalhar tem que estar dentro de um escritório, tem que estar dentro de uma empresa? Se eu não estiver dentro de um escritório, na frente de um computador, eu não estou trabalhando? Essa pergunta, vocês não trabalham, a Yara e o Eduardo ouviram e ainda ouvem milhares de vezes. Mas quando nós entendemos que realmente não existe um único caminho de trabalho, que existem diferentes caminhos de trabalhos que podem ser feitos de diferentes formas e lugares, nós entendemos que trabalho é muito mais do que isso. Trabalho realmente é criar alguma coisa de valor para a sociedade, não importa a forma que seja. Então vamos eliminar esse mito de que trabalho tem que ser de segunda a sexta em horário comercial. Ela relata alguns exemplos onde chegaram em uma cidade no domingo e esqueceram completamente que era domingo, tentaram visitar algumas pessoas e projetos e se depararam com as portas fechadas, porque realmente quando nós estamos engajados em um projeto, isso pode ser um projeto social, pode ser um empreendimento, um negócio próprio, nós esquecemos completamente o que é dia de semana, o que é final de semana, se é de manhã, se é de noite. Porque quando nós nos envolvemos de fato com o projeto, com a causa, com o propósito, nós de fato perdemos a noção do tempo e nós trabalhamos a quantidade de tempo que for necessária, indiferente se está dentro ou fora do padrão. Outro ensinamento muito bacana: não façam como nós, façam o que puderem. Essa é uma outra reflexão muito importante e a Yara comentou isso algumas vezes também nas palestras e vídeos dela, onde depois de conhecer a história do casal, muitas pessoas se questionam se elas deveriam fazer a mesma coisa.
E aí eu volto essa reflexão também para o mundo dos negócios, do mundo do empreendedorismo. Muitas vezes a gente vê isso, a gente vê uma história de sucesso e a gente pensa se deveria fazer a mesma coisa. Aquele cara criou um aplicativo, será que eu não tenho que fazer a mesma coisa? Aquele cara criou um projeto e a gente pensa, será que eu não tenho que fazer a mesma coisa? Esse casal fez uma viagem e nós pensamos, será que é isso que eu tenho que fazer? Mas a principal mensagem, a principal reflexão que o Eduardo e que a Yara nos deixam é que cada um tem o seu propósito, o seu objetivo, os seus sonhos. E nós não precisamos de várias pessoas fazendo a mesma coisa. Nós precisamos de exemplos, de histórias, de cases para nos estimular a encontrar a nossa história. Não queiram ser igual a Yara e Eduardo, não queiram ser igual ao João, ao Gustavo ou qualquer outra pessoa, qualquer outro empreendedor que vocês conheçam. Use como inspiração, use como referência, use como aprendizado, mas busque você, o seu projeto, o seu negócio, o seu sonho. De novo, não existe certo ou errado, não existe um único caminho, existem milhares de caminhos e cabe a cada um de nós identificar e escolher o nosso caminho. Para finalizarmos o episódio número 60 do ResumoCast, vamos aqui resumir 4 ensinamentos básicos para você aplicar no seu dia a dia desse episódio. Primeiro, busque o seu propósito, identifique o seu verdadeiro sonho, o seu verdadeiro objetivo, a sua verdadeira missão. Não se compare com outros, não queira fazer o que todo mundo faz, não queira seguir caminhos que todo mundo faz e todo mundo segue. Busque caminhos alternativos, busque o que está dentro de você e não se compare a outras pessoas, a outros projetos, a outros negócios. Segundo ponto, o mundo tem muito mais histórias boas e positivas, muito mais pessoas boas e positivas do que negativas. Focalize a sua mente, a sua atenção para as histórias positivas e não para as histórias negativas. Terceiro ponto, seja você o exemplo, seja você a pessoa que faz a diferença. Inspire-se nas pessoas que estão fazendo a diferença ao seu redor e seja você o protagonista também para fazer a diferença. E quarto ponto, espalhe sempre bons exemplos, compartilhe bons exemplos. Se você conhece pessoas que têm bons exemplos, que têm bons projetos, compartilhe com a gente no grupo do Facebook do ResumoCast, no site do ResumoCast, porque bons exemplos precisam ser compartilhados. Espero que esse episódio tenha sido importante e tenha sido proveitoso para você e nós voltamos novamente na próxima semana com a nossa missão, que é empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros, com mais um episódio do ResumoCast. E hoje, oficialmente, nesse episódio de número 60, depois de mais de 2 meses de seleção, finalmente consolidamos e formamos a equipe do ResumoCast. Dentre diversos candidatos altamente qualificados, pessoas comprometidas, empreendedores capacitados para mudar o mundo e empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros, o ResumoCast tem a honra de apresentar oficialmente a sua equipe, que já está trabalhando em diversos projetos, nos ajudando aqui a melhorar a qualidade do nosso conteúdo e nos ajudando a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Conheça agora esses 4 empreendedores que já estão fazendo parte do ResumoCast e ajudando a construir a nossa história. Olá, ResumoCasters! Aqui quem fala é Taylan Moura e eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar fazendo parte desta bela iniciativa que é o ResumoCast. Eu adoro buscar conhecimento, aprender, curto muitos temas relacionados à inovação, tecnologia, criatividade e, claro, o melhor de tudo é poder compartilhar tudo isso com uma comunidade fantástica que são vocês todos que acompanham o ResumoCast. Quero dizer também que eu estou muito motivado a criar coisas que possam impactar a vida de vocês e agregar muito valor para o crescimento de todos aqui no ResumoCast. Contem comigo e até a próxima! Oi pessoal, eu sou Letícia Versosa e eu conheci o ResumoCast pela indicação de outro podcaster.
E foi amor à primeira vista porque eu trabalho como coach e a maior parte dos meus clientes ou é empreendedor ou quer empreender, e escutar os áudios que o João e o Gustavo gravam toda semana enriquece muito os meus atendimentos. Além disso, eu recebi a oportunidade de escrever o livro do Resumo Cast, de trabalhar junto com os dois e trabalhar com a equipe que eles montaram. E isso me faz crescer um absurdo. É um prazer enorme falar com todos vocês. Um abraço. Olá, ouvintes do Resumo Cast, aqui é André Macan, sou empreendedor e novo membro do time do Resumo Cast. Estou aqui para contribuir com todos para a geração de conteúdo e para conseguir empoderar as pessoas e os seus negócios por meio das ideias dos livros. Olá, gente, tudo bom? Primeiramente, é um prazer enorme aparecer para essa audiência incrível do Resumo Cast. Eu me chamo Ina Lopes, eu sou empreendedora digital e eu moro em Salvador, Bahia. E agora estou tendo essa oportunidade de fazer parte da equipe do Resumo Cast e trabalhar lado a lado com dois grandes empreendedores que antes eu apenas admirava à distância, que é o João e o Gustavo, além de toda a equipe de profissionais altamente capacitados que o Resumo Cast consegue reunir. Bem, esse ano será um ano recheado de novidades para o Resumo Cast, podem ter certeza. E pode contar comigo para que possamos seguir firme e forte com o nosso propósito, empoderando a humanidade através dos conhecimentos do livro. Então é isso, um grande beijo a todos. Então acesse resumocast.com.br para conhecer mais sobre cada um dos membros da nossa equipe. Lá você tem acesso também a diversas ferramentas, ao nosso blog e vários cursos criados por nossos parceiros. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.